Olá, brasileiros de bem. Olá, brasileiros sem PSOL. Olá, brasileiros sem ONGs. Olá, brasileiros sem Supremo Tribunal Federal. É isso que nós somos hoje. Uma nação, um país que não tem mais uma Suprema Corte. Nós temos agora um tribunal que faz justiça à la carte, conforme a vontade do cliente, desde que o cliente seja um ex-presidente da República condenado que indicou quase toda a corte. É isso que a Suprema Corte Brasileira se reduziu a uma porcaria de tribunal que faz justiça à la carte, eu repito. E por que isso é importante? Porque sem justiça, sem o poder judiciário, sem que o poder judiciário goze da confiança das pessoas, da mínima confiança das pessoas, nós estamos na barbárie. O Estado de Direito desaparece. E isso não é papinho difícil, não, de quem está querendo contemporizar. Muito pelo contrário, eu estou denunciando a patifaria. Não há uma só razão, hoje, para o cidadão brasileiro acreditar na justiça. Nenhuma. Eu não consigo dizer uma só palavra hoje para que o cidadão tenha prudência e acredite na justiça. Se eu dissesse, eu seria falso. Eu mesmo não acreditaria no que estaria dizendo. Vocês que acompanham o meu trabalho, desde o jornalismo ou aqui, ou na Câmara dos Deputados, quando eu estive lá, sabem que eu sempre faço a defesa das instituições. Sempre. Às vezes elas não respondem como deveriam, mas sempre optei por pregar a reforma lenta, a reforma conservadora, por dentro, respeitando a lei, utilizando os mecanismos, mas hoje eu não consigo fazer isso. Não que eu esteja incitando qualquer outro tipo de ação, também não vou a este ponto, mas estou falando de coração. Como brasileiro, como homem, não consigo dizer uma só palavra que pregue a confiança na justiça brasileira. O show que os ministros deram é isso que a gente tem que chamar show bizarro. Um freak show. Para entregar aquilo que o Lula queria, que é evitar a sua prisão. Hoje eles atropelaram a Constituição, atropelaram a própria jurisprudência do tribunal e concederam, na prática, um habeas corpus sem julgar o mérito desse próprio habeas corpus. Com esta tal liminar. Eles criaram algo que não existe, conforme a necessidade do cliente, do Luiz Inácio, do condenado, corrupto. Esse que sai por aí fazendo andanças para tumultuar o país. O seu Lewandowski dizia: a minha preocupação é com o jurisdicionado. Dizendo, a preocupação é com o Lula, aquele que estava pleiteando aquilo. Eu queria saber se fosse o Zé da Esquina, o João das Couves, o Paulinho Martins, o Marcos, que está aqui assistindo esta transmissão, se um desses brasileiros coitados fosse o jurisdicionado, se o seu Lewandowski estaria com esta preocupação. Não, não estaria. É mentira. Aquilo é de um cinismo grotesco, de uma cara de pau ofensiva. O STF agrediu a nação hoje. Agrediu a qualquer brasileiro que entendeu minimamente o que estava acontecendo ali. E aquele que não entendeu, neste momento, sabe que a corte agiu para proteger um homem rico, um homem poderoso,
Um homem que preside, que é dono de um dos maiores partidos da nação e que chefiou um dos maiores esquemas de corrupção da história da humanidade. É isso que a corte fez. E quando a corte faz isso de forma descarada, que todos entendem, a corte está induzindo a população a romper de vez com o pouco que resta do chamado pacto social. O que é o pacto social? É você respeitar leis comuns, respeitar regras comuns, reconhecer algumas coisas, os seus próprios limites, os limites dos outros. Reconhecer, por exemplo, o direito de propriedade. Reconhecer a própria justiça como o canal apropriado para se discutir conflitos. A Suprema Corte está dizendo, não, aqui não é o local mais apropriado para discutir conflitos. Aqui é o local para proteger poderosos. Aqui é o local para se fazer política. Aqui é o local para se fazer casuísmo. Aqui é o local onde a gente joga conforme o poder determina. É isso que a Suprema Corte disse a nós. Disse ao Brasil. E quando a maioria das pessoas começarem a entender a profundidade disso, as consequências serão inimagináveis. Os senhores ministros, os senhores que usam a toga negra, que deveria ser de renúncia, de sacerdócio até. O preto aqui simboliza aquele que nega as cores mundanas. Hoje não, conforme eu disse no comentário que foi ao ar pelo SBT do Paraná. Hoje a toga é uma vestimenta que serve apenas para esconder vossas vergonhas. A falta de vergonha de vossas excelências. Enterraram a justiça. Ou é negra de luto pela morte da justiça. Que é isso que os senhores causaram, mataram. Hoje é um tribunal lulista. O homem que foi condenado, tendo respeitado todo o seu direito ao contraditório, amplamente respeitado, é incontestável o respeito ao devido processo legal. Quando está na iminência de sua prisão, que é a consequência prevista anteriormente em lei para as ações pelas quais ele foi condenado, julgado e condenado, a Suprema Corte age pontualmente para protegê-lo. Ela está dizendo a mim, a você, ao Zé da esquina, que há um brasileiro especial. Há um tipo de criminoso especial. Nós já sabíamos disso. Aliás, nós já desconfiávamos disso. Nós, o povo brasileiro. Quando tinha informação que o senhor Renan Calheiros, por exemplo, responde a 18 inquéritos da Suprema Corte. Quando o deputado fulano de tal tem o seu processo prescrito. Crime prescrito. Porque a corte não julgou. E assim vai. Então sempre foi dito no Brasil que a justiça não era para qualquer um. Mas a gente ainda tinha sempre um fio de esperança. E a esperança ficou mais forte nos últimos anos, quando vimos alguns dos maiores vagabundos do país sendo condenados e até presos. Como o empreiteiro Marcelo Odebrecht, que não era um vagabundo, mas era um criminoso. E tantos outros. Mas esses vieram na primeira instância. Encontraram a caneta de um juiz corajoso. O Lula, quando caiu na primeira instância, também sofreu a condenação e foi confirmada na segunda. Mas contrariando a toda essa tendência, contrariando a esta realidade legal, legítima, a Suprema Corte faz política. Ela que tem procurado, inclusive, legislar. Especialmente na figura do seu ministro Barroso,
que dá chilique na frente do Gilmar Mendes quando tem a TV Justiça filmando, mas que é o pior ministro da Suprema Corte hoje, que é aquele que mais usurpa o poder do Legislativo, que tem a função de legislar, age como se fosse representante popular. E ninguém no STF é representante popular. Representante popular está no poder legislativo, que deve legislar. O STF está lá, os ministros, para exercerem a função de guardiões da Constituição, para que ela seja protegida, para que a vontade do Constituinte seja sempre respeitada na interpretação dos conflitos. Eles fizeram diferente. Rasgaram isso aqui, ó. Rasgaram os guardiões rasgaram esta Constituição mais uma vez para proteger o seu Luiz Inácio, o corrupto mor nacional. E aí as pessoas, eu estou vendo os comentários de vocês que estão participando, e agradeço a todos que estão comentando e compartilhando essa transmissão e acompanhando, perguntando, e agora? E agora? O que fazer? E agora o que fazer? Sim, eu também não tenho a resposta, e agora o que fazer? Sabe por que eu não tenho? Porque a instituição Justiça não tem a resposta para te dar, porque a resposta seria permitir a prisão do Lula, ou julgar o habeas corpus. Não fizeram isso, fizeram um casuísmo, um arranjo, uma gambiarra jurídica, é isso que esses irresponsáveis fizeram, e agora ninguém tem mais a resposta. Então, isso abre a brecha para qualquer um de vocês que está me assistindo chegar à conclusão, bom, se a justiça não tem mais a resposta para os problemas, então eu vou resolver eu mesmo pela minha própria conta, e vou sair explodindo tudo ou fazendo justiça com as próprias mãos. É isso que alguém pode concluir. E eu não posso nem chamar isso de uma conclusão precipitada ou ilógica. Porque essa é a conclusão possível que esses canalhas da Suprema Corte estão induzindo o país, o brasileiro a ter, a chegar. Infelizmente, não é o que eu penso e nem o que eu quero induzir alguém. Isso quem está induzindo é o Supremo Tribunal Federal. Quando rasga tudo para proteger um criminoso, o homem que arrebentou o país. Por isso que eu chamo de irresponsáveis esses senhores. Estão chamando o povo de tonto e de covarde. Eles mesmos, que já foram chamados de covardes pelo próprio Lula, por esse vagabundo, chefe da organização criminosa do PT, com a sua tramóia internacional, comunista internacional, do Foro de São Paulo, da criminalidade que tomou conta do continente. É isso que os senhores do STF estão protegendo e colocando toda a nação em desconfiança. No Estado de Direito, eu não preciso dar aula para os senhores, nem é minha pretensão, mas o Estado de Direito que nós vivemos, no modelo ocidental, a tripartição de poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Hoje o Judiciário deixou de existir. Acabou. O Legislativo já era desmoralizado. Foi alugado pelo próprio Lula quando instituiu o mensalão, pagamento regular para alugar deputado para votar conforme o Executivo. Ali já foi um golpe de Estado, feito pelo Lula e para beneficiar o Lula. Deixaram ele de fora na época. Agora é a Suprema Corte que deixa de agir com independência e com o respeito à lei, aplicar a lei, e legisla para proteger o marginal. Ele, o Lula. Aí como confiar? A previsibilidade que dá o texto escrito, a lei positiva, acabou. Nada mais garante que você vai ingressar no Poder Judiciário, vai protocolar o seu pedido,
e a lei será respeitada. Agora virou assim, é loteria. Coloca lá e se der, deu. Vamos ver o que vai dar. Ligue para o seu amigo ministro. E o cidadão que não tem amigo ministro, que não tem PT, que não tem o telefone do Lewandowski, que não consegue pagar 50 milhões de reais para o Sepúlveda Pertence, fica como? Esse olha e fala, não tem mais justiça, eu vou resolver eu mesmo. Entendeu, senhores? Então, qualquer coisa que venha acontecer nesse país daqui para frente, eu falei outro dia que o Lula seria o responsável por quebra-quebras nas ruas que aconteceriam durante a caravana dele. Agora é diferente. Qualquer ato extremo que venha acontecer de desrespeito à lei no país, de revolta, porque tudo pode acontecer agora. A culpa é dos 11 homens do Supremo Tribunal Federal. Tá na conta de vocês, senhores. Tá na conta de vocês. E se isso acontecer, eu hoje não tenho moral, não tenho voz, não tenho coragem de condenar qualquer cidadão que extrapole. Posso pagar caro por isso que eu estou dizendo, mas é do meu coração, é do que eu sinto. E também é da lógica que eu sou levado a concluir. Não tenho moral para condenar qualquer cidadão hoje que resolva tomar uma atitude extrema. Porque os senhores, ao destruírem o poder judiciário, ao fazer justiça à la carte para beneficiar esse criminoso corrupto do Lula, os senhores fizeram o país retornar à barbárie, ao pré-estado de direito, onde o mais forte prevalece, onde o intermédio de um poder não é reconhecido. Porque ninguém mais reconhece autoridades nos senhores para dar uma caneta, uma sentença, e mesmo contrariado, ser respeitado. Ninguém. Os senhores se destruíram o poder judiciário. Para proteger um homem. Vale tanto a pena sacrificar um país para proteger um homem? Eu digo sacrificar um país, sim, porque quando destrói o poder judiciário de um país, como é que faz? É claro que cai, o tripé deixa de se equilibrar. E as consequências são inimagináveis, eu não sei. Pode até não acontecer nada? Pode, eu acredito nisso? Não, claro que não. Somos 200 milhões de pessoas, com seus interesses, seus anseios, suas esperanças, seus conflitos, suas demandas. Ano eleitoral, país confuso, e os senhores vão lá e pegam a gasolina, jogam no próprio prédio do STF, cercaram assim com gasolina, para salvar esse vagabundo do Lula. Então nós temos hoje um país capenga, de um poder executivo que já não é respeitado, porque está lá o Michel Temer, que era o vice da Dilma, ou seja, do PMDB, que era sócio do PT em todo o esquema de corrupção desse país. E que apoiou toda a patifaria que o PT fez até então. É bom não esquecer disso. Temos o poder legislativo, que é a geni nacional, é culpado por tudo, a imprensa arrebentando, que já foi alugado no mensalão, que tinha lá o time do Cunha, que diz que ele foi eleito todo mundo com esquema de corrupção, então já está desmoralizado, e agora a Suprema Corte, que já vivia sob desconfiança há tempos, entrega os bets de uma vez, como se diz aqui em Curitiba. Entregar os bets é largar a mão, esculhambou, foi lá e fez a patifaria mesmo. Então como é que querem que eu acredite que a ordem será mantida desse jeito? Está faltando apenas a iniciativa. Se alguém tiver a iniciativa e começar a radicalizar, vai explodir focos de radicalização no país inteiro, eu não tenho dúvida. E a culpa é dos senhores. Porque os senhores é que radicalizaram ao rasgar todo o ordenamento jurídico para proteger o criminoso mor. O Brasil é um país tão sui generis que é isso.
A esculhambação, a revolução. Revolução é no sentido de fazer a ruptura institucional. A ruptura institucional é aplicada pelo próprio poder judiciário. Até nisso nós somos diferentes. Mas é isso que começou. É isso que o Supremo Tribunal está fazendo. Ele iniciou. Tá claro. É ruptura institucional. Isso é muito grave. Porque não sabemos o que pode acontecer. Porque quando há uma ruptura institucional, revolucionária, caiu a ordem. Não tem mais nada. A ordem precisa ser restabelecida, o controle, o poder vai ser exercido por alguém. Ele acaba sendo exercido sempre pelo grupo mais violento. Pode chegar a isso. É uma interpretação dura, pesada, extensiva até? É, mas pode chegar a isso. É para não chegar a isso que as Supremas Cortes, mundo afora, são cuidadosas. E a nossa também era. Mesmo em períodos muito difíceis, como foi o período dos militares no poder, a Suprema Corte não fez patifaria. Período do Collor, nem no período do Sarney. Agora, se nós vivemos numa decadência moral, cultural e intelectual, a Suprema Corte reflete isso com exatidão. É horrorosa e pior, vivendo em suas bolhas, com suas relações espúrias com demais poderosos, ignora completamente o cenário e faz os seus acertos, esquecendo que estão sob os olhares de todos. É muito triste o que acontece. Eu hoje sou um homem sem fé no país, confesso. Vocês sabem, acompanham a minha luta. Vocês que me dão força para isso. Eu sempre falo em fé no Brasil, em lutar pelo Brasil. Mas esses caras jogaram a gente num limbo legal agora, num limbo institucional, que eu não sei o que pode acontecer. Só sei que não vai terminar bem. Não vai terminar bem. E a culpa é dos 11 togados. A restituição do pacto social brasileiro passava pela punição do Lula. Se até ele é punido, se a lei vale até para ele, vale para todos. Aquilo para mim, eu tenho dito por aí, disse isso numa palestra em Maringá durante a semana, que eu entendia como o fator, entre aspas, traumático que restabeleceria o pacto social no Brasil. O STF fez o contrário. Para não prender o Lula, ele rompeu de vez com o que havia do pacto. Então agora é cada um por si. Não há mais confiança em poder legislativo, não há mais confiança no poder executivo, o poder judiciário agora é odiado pelas pessoas, com razão. As pessoas começam a desconfiar das Forças Armadas, pois foi anunciada uma ação que os coloca na linha de frente no Rio de Janeiro e não está adiantando nada, os resultados não estão vindo. Eu sei que mal começou, mas a ânsia das pessoas, eu estou interpretando o efeito psicológico disso. Na imprensa as pessoas não acreditam mais, no Facebook também já não acreditam mais, que libera dados, que segura o alcance, que manipula as coisas. Então não há mais confiança em nada. E quando não há mais confiança em nada, começa a valer a lei do porrete. E a culpa é dos senhores da Suprema Corte. É claro que há um processo histórico, um processo de degradação, mas a porretada final no que restava das instituições foi dada hoje. O Brasil hoje está no chão, com o crânio aberto. E eles vão terminar o serviço depois. Um país sacrificado para salvar um canalha. Um canalha, um desqualificado como Luiz Inácio. Um sociopata, sem pudor nenhum.
São palavras duras, amigos, são palavras duras. E eu peço até desculpas a vocês pelo meu tom exaltado. Mas não me resta outro tom. Ao ver alguém destruir o meu país, a minha terra, lugar que eu vivo, onde eu trabalho, tenho a minha família, meus amigos, onde fui feliz, onde quero criar meus filhos, ter futuro, eu fico bem indignado mesmo. 11 palhaços que vivem na sua bolha de poder, entre Brasília, seus negócios, suas negociatas. Ontem, o bate-boca entre o Gilmar e o Barroso, um acusou o outro e está defendendo interesses pessoais. Feche o seu escritório. Cadê a imprensa para investigar? Não tem. Não tem. Também não dá. Não é? Então ninguém faz mais nada. Nada mais merece confiança no país. Isso não vai terminar bem. É dever do brasileiro agir. Tomar as ruas, protestar, exigir que a ordem seja restabelecida aqui. Se o povo entender que deve pedir pela renúncia dos 11 ministros, que peça. Se o povo entender que deve pedir pela renúncia geral, que peça. Não tenho condições hoje de avaliar o que deve ser pedido. Só tenho condições de dizer, do jeito que está, não dá para ficar. Não sejamos reféns desta turba de vagabundos. Não sejamos reféns desses covardes, que são chamados de covardes pelo Luiz Inácio e depois ainda prestam um serviço a eles. Covardes e traidores da pátria, é o que eles são. E assim, nós temos que chamá-los. E quem tem ainda algum compromisso com esse país, está na hora de agir. Obrigado e até a próxima.